Olá, bom dia, Deus abençoe aí a todos que estão comigo e vão receber esse vídeo nessa manhã, que seu dia possa ser grandemente abençoado e na presença do nosso Deus, amém? Vamos estar aí hoje meditando em mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar aí meditando no Sermão do Monte, nos 3 primeiros versos. Já convido você aí, pegue a sua Bíblia, para juntos estarmos fazendo a leitura do texto que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós acabamos de ler o início do maior sermão que já foi pregado sobre a terra, pelo maior pregador que já pregou sobre essa terra, Jesus Cristo. E ele inicia o ensinamento dele aos discípulos dizendo que bem-aventurado é os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. É importante entendermos, antes de falarmos sobre essa virtude que é ser humildes de espírito, que Jesus ele vai falar uma sequência de 9 virtudes ou 8 virtudes. Ele vai falar sobre bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, os pacificadores. Ele vai aí enumerar uma sequência de virtudes daqueles que fazem parte do reino de Deus. Mas é interessante entendermos que essas virtudes, elas estão numa sequência que é importante entender que ser humilde de espírito teria que ser a primeira virtude. É como se todas as outras virtudes fossem enchendo o caráter de um cidadão do reino dos céus. Porém, a primeira virtude que Jesus fala, que é os humildes de espírito, é uma virtude de esvaziamento. É como se o discípulo de Jesus, se o cidadão do reino dos céus, ele tivesse que ser esvaziado, para que então todas as outras virtudes pudessem ir enchendo o cidadão do reino dos céus, para que ele fosse cada vez mais parecido com Jesus, para que ele fosse cada vez mais cheio desse caráter de alguém que faz parte do reino de Deus. Entendido isso, eu quero pensar com vocês hoje sobre essa primeira bem-aventurança. Jesus diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Felizes são quem? Felizes são os humildes de espírito. Por quê? Por que os humildes de espírito são felizes? Porque eles têm uma recompensa. E que recompensa é essa? Porque o reino dos céus pertence a eles. Mas o que seria esse humilde de espírito? Há uns dias atrás eu ouvi um relato de um esposo que disse que estava em casa e viu a sua esposa ali de joelhos orando. E no primeiro momento, quando ele viu aquela cena, ele pensou: por que eu não vou lá, eu não me prostro, eu não ajoelho e eu não busco a Deus junto com ela? E quando ele pensou e ele tomou a atitude, eu vou lá, lhe sobreveio um segundo pensamento que foi: eu me dobrar, eu me ajoelhar, eu não vou fazer isso. Eu queria pegar esse segundo pensamento que sobreveio a esta pessoa
para nós refletirmos que esse pensamento é justamente o oposto de alguém que é humilde de espírito. É um pensamento que vem às vezes sobre a nossa cabeça, que mostra que nós somos autossuficientes, que nós somos autodependentes, e acaba que por vezes revelando a arrogância na nossa vida, a soberba, o nosso orgulho. E isso é justamente o oposto de ser humilde de espírito. E eu queria hoje com vocês pensar o seguinte: quando Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, que atitude é essa? E eu vou estar aqui hoje lendo com vocês alguns textos que vão relatar para nós sobre homens que ao longo da história, de diferentes épocas da história, que eles se achegaram diante de Deus, eles tiveram uma visão de Deus, e eles se achegaram diante de Deus de mãos vazias. E eles se achegaram diante de Deus em humilhação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos ter aí até exaustivos, para que nós possamos ver atitudes de homens que diante de uma visão de Deus, eles se enxergaram e tiveram uma visão correta de si mesmo. E esses homens são para nós exemplos perfeitos do que é ser um homem humilde de espírito. Que a palavra de Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Abra o seu coração nessa hora. Presta atenção no que diz em Isaías capítulo 6, versos 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Verso 5: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós vamos observar nesse primeiro texto que o profeta Isaías, ele tem uma visão de Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele tem uma visão de Deus, no verso 5, ele diz: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Observe que quando o profeta tem uma visão de Deus, ele então consegue se enxergar, e ele tem uma visão de si mesmo, e a declaração desse homem é: ai de mim, que estou perdido. Você consegue perceber que diante de um encontro com Deus, de uma visão de Deus, o profeta Isaías consegue perceber o quanto ele está perdido, o quanto ele é carente da graça e da misericórdia de Deus, e então, por se dizer, o quanto ele precisa da misericórdia de Deus. Eu quero ler um outro texto com você, está reforçando isso, que está no capítulo de Jó, mas antes eu preciso deixar você contextualizado sobre a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó é um homem que Deus deu o currículo dele. Num dia que Deus estava ali conversando com os seus filhos, veio Satanás à presença de Deus, e Satanás ele colocou em dúvida a adoração de Jó a Deus. E ele disse para Deus: toca em tudo que ele tem e verá se não blasfema contra ti. Deus havia dado para Satanás o currículo de Jó. E o que é que Deus falou sobre Jó? Deus disse que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que não havia na terra toda ninguém semelhante a Jó. E Deus, por conta de Satanás levantar todas aquelas teses duvidosas sobre ele, Deus permite que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, só não podia tirar a vida dele. A Bíblia relata para nós que Jó, da noite para o dia, ele perde toda a sua riqueza, ele enterra os seus 10 filhos de uma vez só, ele perde a sua saúde, ele recebe a visita de 3 amigos que, ao invés de consolá-los, vêm para o atormentá-lo. E a Bíblia relata para nós que nem mesmo a sua esposa estava com ele nesse momento tão difícil.
Em face de tudo isso, Jó, ele passa o livro todo dele questionando a Deus e querendo explicações sobre tudo que estava acontecendo com ele, e Deus não explicou nada para Jó. Então você vai perceber que ali mais para o final do livro de Jó, Deus começa a fazer perguntas para Jó, e perguntas difíceis que não havia resposta. Perguntas como, por exemplo, Jó, aonde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, ele não tinha resposta para aquelas perguntas de Deus. E em face daquelas torrentes de perguntas, Jó vai dar uma declaração, e nós vamos ler junto o que está em Jó, no capítulo 42, versos 1, olha o que Jó vai responder a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observa que Jó, quando tem uma visão de Deus, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz para o Senhor: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É interessante nós lembrarmos que este é o homem que um dia Deus deu o currículo dele para Satanás. O homem mais íntegro, o homem mais reto, o homem mais temente a Deus, que se desviava do mal e que na terra não havia ninguém semelhante a ele. Um homem que quando tem um encontro com Deus, quando tem uma visão de Deus, ele diz: porque os meus olhos agora te veem, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Você consegue perceber que quando o homem tem um encontro de Deus, encontro com Deus, ele consegue se enxergar, e diante de se enxergar, a autossuficiência desse homem cai por terra. A autodependência do homem cai por terra. A arrogância, a soberba, o orgulho, tudo isso cai por terra. E em face disso, o que resta para o homem é: ai de mim que estou perdido. O que resta para o homem é: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu ainda quero ler com vocês um outro texto que se encontra em Lucas capítulo 5, que vai falar que um dia Jesus ali está diante das multidões e ele escolhe um barco para entrar. Ele usa o barco de Simão Pedro e ele prega para a multidão. E a Bíblia diz que naquele dia Pedro e os discípulos, eles haviam pescado a noite toda, eles estavam lavando as redes e eles não pegaram nenhum peixe. E Jesus, após usar o barco de Pedro para pregar às multidões, ele diz para Pedro: Pedro, faze-te ao largo e lança-te a rede. E Pedro então naquele dia, ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e nós não pegamos nada. Nós somos exímios pescadores, nós conhecemos esse mar, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E a Bíblia diz então que Pedro, ele lançou as redes, e ao puxar as redes vieram tal quantidade de peixes que ele e os discípulos, eles ficaram assombrados e assustados com o tamanho feito. Então Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, e veja o que Pedro disse em Lucas capítulo 5, verso 8. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Observa que Pedro, diante de tal acontecimento, ele se dá conta de que ele não está diante de alguém comum, mas ele está diante de alguém que tem controle sobre a natureza, de alguém que tem controle sobre os mares, de alguém que tem controle sobre os peixes, de alguém que dá uma ordem e os peixes lhe obedecem. Então Pedro, ele se dá conta de que ele está diante do próprio Deus e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Você observa que grandes homens de Deus, como o profeta Isaías, como o próprio Jó e como o apóstolo Pedro, diante de Deus,
eles conseguem enxergar a sua miséria. Então eles conseguem perceber e viver isso, essa alegria de quê? De felizes aqueles que estão humildes de espírito, daqueles que estão diante de Deus e que não podem reivindicar nada, não podem exigir nada. A autossuficiência cai por terra, a autodependência cai por terra, toda soberba cai por terra. E o que nos resta é reconhecer: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu sou perdido. Eu ainda quero ler mais um texto para nós aqui, para concluir a nossa reflexão de hoje. E eu quero ler o texto da maior humildade que já houve sobre essa terra. O texto em que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai falar da humilhação de Jesus, do próprio Senhor Jesus. Escute as palavras que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses e que também hoje são dirigidas a mim e a você, que diz assim, Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha o verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Observe que o texto começa dizendo que é para nós ter o mesmo sentimento em nós que houve também em Cristo Jesus. Que ele a si mesmo se esvaziou e ele fez o que? Ele assumiu a forma de servo. Ele se tornou em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Mas o verso 8 é muito interessante, que diz que ele a si mesmo se humilhou. Ele, sendo Deus, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu não poderia falar sobre exemplo de humildade de espírito sem citar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui deixar para nós que todos esses homens que foram citados, profeta Isaías, Jó, o apóstolo Pedro, eu poderia aqui também ter citado o publicano que bateu no peito e disse: Deus, sê propício a mim, pecador, e que reconheceu que precisava da misericórdia de Deus. Eu poderia citar muitos outros aqui, mas eu deixo esses textos para vocês, para que nós juntos possamos meditar. O que é ser humilde de espírito? O que Jesus quis dizer com bem-aventurados humildes de espírito? Bem-aventurados, felizes são aqueles que chegam diante de Deus sem nada para oferecer a Deus. Felizes são aqueles que chegam diante de Deus sem orgulho, sem autossuficiência, mas totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, reconhecendo que eles precisam do perdão de Deus, da justiça de Deus. Eu quero dizer para vocês e finalizar que todos esses homens que nós vimos os exemplos deles, fica evidente para nós que na sua humilhação diante de Deus, eles tiveram essa atitude de humildes de espírito, porque deles era o reino de céus, no sentido de que Deus se revelou a eles e os chamou para o seu reino. Isso é graça. Mas o último exemplo que nós lemos aqui, o exemplo do Senhor Jesus, ele se humilhou e ele se tornou obediente até a morte de cruz. Para quê? Para dar a Isaías, a Pedro, a Jó, ao publicano, a mim, a você e a todos aqueles que vão crer em Deus, para nos dar o direito a este reino. Foi para isso que Jesus se humilhou. Ele é o dono do reino e ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, para nos dar direito a este reino. Que em nome de Jesus você possa meditar nessas palavras, que o Espírito de Deus possa falar grandemente ao seu coração, que você possa ser um bem-aventurado por já chegar diante de Deus de mãos vazias, sem nada para oferecer a Deus,
não reivindicando nada, mas pelo contrário, clamando pela misericórdia dele e reconhecendo que você precisa de Deus. Que em nome de Jesus essas palavras possam falar ao seu coração. Que Deus te abençoe até o próximo vídeo. E não se esqueça, vós sois a luz do mundo.